Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, Ethereum vai valorizar mais do que o Bitcoin. Ethereum vai valer mais que o Bitcoin, mas em capitalização de mercado. E eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje essa movimentação no gráfico, onde é que eu estou enxergando que o Ethereum está tendo mais possibilidade de valorizar do que o BTC, tá bom? Então já vou começar aqui direto ao ponto e explicar para vocês o que eu estou vendo. Olha, atualmente o Ethereum está no preço de 2.566 dólares no momento da gravação desse vídeo, tá? E é o seguinte, o topo histórico do Ethereum está lá em 4.883. E aqui nós temos do preço atual até lá em cima, nós temos 92%. Já no Bitcoin, no preço atual de hoje, a gente tem aqui, ó, do preço atual de hoje, que nós estamos negociando nesta região aqui, ó, em 43.120 dólares no momento da gravação desse vídeo, até o topo histórico, lá nos 69 mil dólares, são 60%. Ou seja, 90 e quanto? 94? Deixa eu ver aqui. 92% para 60 são 32% de diferença. Então, 32% de diferença faz uma diferença muito grande para quem está comprando montantes muito grandes, até para quem está comprando menos, mas é uma valorização muito grande. E levando em consideração que o Bitcoin pode alcançar o topo histórico e também ultrapassá-lo, é natural que o Ethereum também busque essa valorização. Muitos analistas internacionais e também alguns brasileiros muito bons estão prevendo a valorização do Ethereum até nessa região aqui de 8 mil dólares. É possível chegar lá? É possível sim, mas levando em consideração que sempre teremos correções no meio do caminho. São 218% de valorização na segunda moeda, né, mais valorizada do mercado hoje. Então, muita gente está trocando Ethereum por Bitcoin. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, no gráfico do Ethereum contra o BTC, né, que é o Ethereum BTC, nós estamos tendo uma valorização do Ethereum em relação ao Bitcoin. Tá? Nós começamos a formar aqui este fundo ascendente, fizemos topo, depois um topo descendente, fizemos este fundo aqui também ascendente em relação a este, e nós fizemos um fundo um pouco mais baixo, mas também pegando aqui, ó, exatamente nessa mesma direção aqui do preço do fundo anterior. Basicamente bateu ali na mesma região ali do 0.048 satoshis, tá? E é o seguinte, ó, nessa região o Ethereum está fazendo uma superação da média 200 do tempo gráfico semanal. Ou seja, o sentimento do preço do Ethereum está começando a ganhar mais força e muito mais em relação ao Bitcoin. No tempo gráfico diário, a gente já está vendo essa valorização já se formando, né, no decorrer dos dias da semana passada e desta semana. Deixa só o gráfico me ajudar aqui. Vamos lá, na média 200 do diário, nós já estamos superando e fazendo uma confirmação nessa região aqui, ó. E aqui a gente pode identificar também, ó, uma bandeira de alta. Aqui o preço pode ficar aqui dentro dessa bandeira aqui e fazer este movimento, ó. Vai pegar aqui essa ferramenta de trilha, a gente pega aqui, ó, bate lá dentro, faz algumas movimentações aqui e depois ele salta. E este salto pode jogar o Ethereum para esta região aqui de cima, ó, nesta região. E se a gente superar isso daqui, nós estamos falando de aproximadamente quantos por cento? 48%. Se a gente tiver uma valorização de 48% no Ethereum em relação ao Bitcoin, nós estamos falando de nada mais, nada menos de 3.781 dólares, ou seja, atingir a linha de Fibonacci 0.786. Agora vamos dar uma olhadinha na capitalização de mercado do Ethereum e do Bitcoin. Ó, Bitcoin neste momento está 845 bilhões, mais ou menos, de capitalização de mercado, né? Vai ficar variando aqui, não dá para falar o número exato para vocês. E o Ethereum em 308 bilhões de dólares. Agora, é o seguinte, o volume em 24 horas, o Ethereum está fazendo 10 bilhões e o Bitcoin 24 bilhões. Tá? Nesta região aqui, ó, eu vejo aqui na tela para vocês, ó, o Bitcoin teve uma valorização de 13%, desculpa, o Ethereum teve uma valorização de 13% em 7 dias. Tá? Em 24 horas, o Ethereum subiu 1,30% e ele caiu na última hora em 0,20%. O Bitcoin valorizou na última hora 0,07%, em 24 horas menos de 1% de valorização, só que em 7 dias já caiu 7,53%, ou seja,
No decorrer de 7 dias, o Ethereum está tendo uma valorização muito maior do que o Bitcoin em capitalização de mercado. E vocês podem ver aqui nesta região, ó. Aqui, ó, mostra pra gente a capitalização de mercado do Ethereum. E olha só como é que está o gráfico aqui, que interessante. Aqui aqui na capitalização de mercado do Ethereum, nós estamos vendo uma movimentação mais expressiva, tá vendo? Ó, saiu daqui dos 300 bilhões de dólares de capitalização de mercado, fez um topo aqui em 309 bilhões de dólares. Já o Bitcoin, deixa eu voltar aqui para a gente ver com o Bitcoin como é que ficou. Olha só, aqui o Bitcoin já está com um gráfico vermelho na capitalização de mercado. E isso vai favorecer uma coisa muito boa que eu vou falar para vocês já aqui no vídeo. Tá? O Bitcoin está lateral aqui nessa região, né? Tá fazendo topos e fundos, mas perdendo valorização em relação ao Ethereum. E aí é o seguinte, o mercado ele funciona da seguinte forma. Primeiro, o Bitcoin acumula o dinheiro, né? A capitalização de mercado vai toda para o Bitcoin. Quando os grandes players, né, os grandes investidores fazem lucro, o que eles fazem? Eles começam a injetar os lucros em outros ativos. E o primeiro da fila é o Ethereum. Então, o Ethereum ele vai mandar no movimento das altcoins. Neste momento, o Ethereum está ganhando força em relação ao Bitcoin. E nós estamos vendo algumas criptomoedas, né, algumas altcoins mais laterais. A Ord, por exemplo, está lateralizando. A ADA Cardano também está com um movimento aqui de acumulação nessa região. A gente tem aqui a Moonriver, que também está acumulando já há bastante tempo de forma lateral. E também temos aqui outras moedas que estão acumulando. Na verdade, aqui a MKR, que é uma que eu estou acompanhando há bastante tempo, ela está fazendo uma pequena correção agora, depois de um salto que ela fez aqui, que subiu desde essa linha aqui que eu vinha trazendo para a galera lá da comunidade do canal, ela subiu aí aproximadamente 24%. Tá? Então, essas criptos, ó, a Run, que fez uma correção forte, né, depois de uma grande alavancada aqui, ela já fez uma correção aí de aproximadamente 38%. E aí é onde eu quero chegar. Quando o Ethereum começar a fazer o seu movimento de correção, quando as pessoas começarem a fazer a realização de lucro, esse dinheiro vai para as altcoins mais valorizadas, como a Solana, vai também para a Matic, vai para a ADA, vai para a Moonriver, vai para outros ativos mais fortes. Talvez a XRP eu estou vendo um pouquinho morta, ela não está ganhando muita força, não está acelerando muito. A gente também tem a Doge, a gente também tem cadê? Essa daqui também, o LTC, que tem aí uma probabilidade já que ele está fazendo uma recuperação, né, depois do halving, que fez este fundo aqui nessa região pós-halving, e normalmente, né, eu já vinha trazendo algumas análises também lá na nosso canal de operações, que pós-halving ele faz uma queda forte e depois ele ganha muito preço. Então a expectativa é que o LTC busque alcançar pelo menos a região dos 144 dólares e talvez ainda este topo em 296 dólares. Mas isso aqui já fica para uma outra análise. Então é isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Bitcoin lateral, tá? Nessa região. Esse gráfico tem muito desenho, mas ele é fundamental para eu estudar. A gente está com o Bitcoin no movimento lateral. Se a gente colocar aqui o tempo gráfico de 1 hora, tá bem chato isso daqui. Só que eu já vinha falando também em um outro vídeo, uma outra análise que eu fiz, do último vídeo que eu postei, sobre este movimento aqui. Se o Bitcoin não perdesse essa linha de suporte aqui, ó, nesta região, vocês podem ver que aqui é uma linha de suporte muito forte, tá? O preço tem batido nessa região aqui, ó, várias vezes e ficado, tá? Aqui é uma região de muito suporte, né, na casa dos 42 mil dólares. Se a gente não perdesse aqui, a gente ia segurar nessa região e tentar voltar aqui para dentro do canal. E a gente fez isso, né? E está seguindo viagem aqui, tentando se recuperar, pelo menos na média de 200 de 1 hora. Agora, se a gente perdesse essa linha, a gente provavelmente bateria aqui na média, na resistência, desculpa, no suporte de 4700 e provavelmente desceria mais ainda para buscar 38. Este movimento ainda não está cancelado, não está anulado, porque a gente ainda não voltou para dentro do canal e ainda não voltou para cima desta linha, que aqui está nos 44.700, que agora ela é uma resistência, mas ela era o suporte de curto prazo que nos daria força para continuar subindo, tá? Se eu passei no outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês analisarem, para quem ainda não assistiu. Vale muito assistir para vocês entenderem todo este movimento que eu estou falando, tá bom? Então, para dar seguimento no assunto deste vídeo, é o seguinte: o Bitcoin tem a possibilidade de fazer um reteste nessa região, tá? Nessa região aqui dos 45, 46 mil dólares, que é em confluência com essa linha aqui, ó, que eu venho desenhando desde lá de trás, de quando a gente começou este movimento, ó.
eu não vou apagar essa linha até que a gente perca ela totalmente e forme outro padrão. Porque estes topos aqui estão me dando uma base de preço, ó. Vocês podem ver que eu uso como uma referência. Sempre que a gente fica aqui por cima, ele tende a ganhar mais preço. E sempre que ele perde, né, ele passa por baixo e vai perdendo mais preço. Então é uma linha que me ajudou muito nas minhas análises e tem me ajudado bastante na hora de fazer operações nas altcoins em relação ao preço do BTC, no momento em relação ao volume das capitalizações de mercado das altcoins e também do Bitcoin. Tá? E é o seguinte, média 200 do 4 horas está nessa região. E a gente está formando aqui, ó, no tempo gráfico de 4 horas... esta movimentação de um padrão, de certa forma aqui, ó, no tempo gráfico de 1 hora ele fica mais visível, tá? Então vou desenhar aqui para a gente vê-lo, mas no tempo gráfico de 1 hora ele está mais visível, que é um padrão de concha. E este padrão de concha, normalmente, o que ele faz? Quando ele é formado, ele tende a fazer o quê? Este pavio de valorização, ó. Então, se a gente estiver falando disso daqui, de superar, a gente está falando da região ali da casa dos 45 mil dólares, pelo menos. E aí seria exatamente superar esta resistência e se ficar nessa região aqui, começar a ganhar preço para subir. E isso daqui vai fazer o quê? Valorizar ainda mais as altcoins, porque no momento a dominância do Bitcoin está lateral aqui nessa região também. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? A gente está vendo que o Bitcoin, a dominância do Bitcoin está lateral. Tá vendo que a gente está formando aqui, ó, um envelope bem favorável para as altcoins. Então, se a gente mantiver este movimento lateral aqui na dominância do Bitcoin, tivermos aqui uma valorização, né, do BTC, ó, nesse gráfico aqui é melhor. Se a gente tiver uma valorização na dominância do Bitcoin de curto prazo, ela começar a ganhar força e subir, a gente pode romper aqui e vir para cá. E isso vai fazer com que as altcoins também ganhem mais força ainda, porque a dominância do Bitcoin está lateral. A gente está tendo uma distribuição de preço no Ethereum e as altcoins já estão começando a ganhar força, estamos assim, praticamente numa out-season. A gente tem que ficar de olho exatamente no Ethereum neste momento. Por quê? O Ethereum vai ditar o movimento agora das altcoins. Se a gente pegar aqui o Ethereum, ele está aqui valendo agora no momento, né, 2.562 mil dólares. A gente tem uma linha de suporte aqui, ó, vou trazer para vocês aqui no tempo gráfico diário, para a gente entender. Ó, a gente tem uma linha de suporte aqui muito forte, o preço já rompeu aqui nessa região, fez um rompimento falso, está fazendo reteste em cima da média 8 e está vindo para cá. No tempo gráfico de 4 horas, a gente já está aqui em cima e está segurando o preço nessa região. Ou seja, o Ethereum pode ganhar mais força no decorrer dessa semana e tentar buscar pelo menos o topo aqui desta LTA, que é o preço vindo aqui, ó, em relação a estes fundos, né, este canal. Vou trazer aqui para ficar mais certinho, acho que saiu na hora que eu mexi, mas basicamente é isso aqui, ó, pegando estes topos aqui, fazendo uma média de topos. Ele já fez este topo aqui em relação a esses dois aqui, então são topos ascendentes. Nós podemos, nesta semana, formar nesta região aqui um fundo, né, confirmar aqui um fundo ascendente e depois a gente saltar mais para buscar ali os 2.800 mais ou menos. E isso vai fazer com que a gente ganhe o quê? Mais força ainda no movimento das altcoins, se o BTC continuar com esse movimento lateral. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, mostrar para vocês que o movimento do Ethereum está muito favorável, porque logo após o resultado que os institucionais, os grandes investidores fizerem na realização de lucro do Ethereum, eles vão automaticamente jogar esses lucros nas altcoins. E é uma injeção muito grande de dinheiro. Isso vai favorecer muito. Tem um vizinho aqui que eu acho que ele ficou milionário, porque ele está em construção, já deve ter umas 3 semanas aqui, ele não para de construir, de cortar porcelanato aqui embaixo. Então, se sair um áudio aí de Maquita no fundo, é por isso, tá? Então é isso, galera. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você ainda não é inscrito na nossa comunidade Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. E também temos nosso canal de operações, como eu venho falando aqui nos vídeos, que é um canal onde eu passo com mais detalhes as minhas análises, mostro o que eu estou fazendo, mostro as minhas operações e o que eu estou fazendo em relação ao movimento do mercado. E vou atualizando a galera, mantendo sempre todo mundo muito bem atualizado sobre os movimentos, a hora de entrar, a hora de sair, atualização do gráfico também, para a gente ir acompanhando todo mundo junto. E a gente está tendo bons resultados, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Falou, tchau, tchau.